Boa noite, meus irmãos. É com muita alegria que nós estamos aqui novamente. Quero cumprimentar a todos os amigos da Seara Espírita Redenção. Dizer que eu estou morrendo de saudade, meu Deus, né? Nós temos que voltar presencial logo, para eu ir aí ver o rostinho de vocês, estar nessa casa bendita. Mas enquanto isso não é possível, estamos aqui para estudar o Evangelho nesta quinta-feira. Eu agradeço a oportunidade do trabalho. Quero me apresentar. Meu nome é Ana Cárita, sou trabalhadora espírita da Casa da Fraternidade Irmã Sheila, em Trindade. Sou evangelizadora espírita infantil. E hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, sobre Bem-aventurados os aflitos. Antes, eu quero pedir para que os irmãos providenciem um copo com água limpa, para que seja fluidificada ao final da nossa reunião, do nosso estudo. E nós vamos fazer a nossa vibração, né? No final, haverá os médiuns na casa para fazer a vibração, o passe à distância. E a gente vai começar então com uma oração. Fechemos os nossos olhos neste momento. Elevemos os nossos corações, buscando sentir a presença amiga do nosso Pai Celestial, do nosso Criador, que a tudo sabe, que tudo assiste. Imaginemos em nossa tela mental nosso amigo Jesus, nosso querido amigo Jesus, entrando no nosso lar, trazendo luz, trazendo as energias benfazejas que nos animam, que nos encorajam, que nos enchem de fé. Amigo Jesus, nós queremos te agradecer pela oportunidade do estudo e te pedir, Senhor, que fique conosco, que nos intua, que nos proteja, hoje, agora, para todo sempre. Que assim seja. Que assim seja. Ai, fazer prece é bom, né? Então vamos lá. Nós já falamos sobre esse tema aqui, que é um capítulo difícil, é um capítulo que a gente fala sobre a dor, né? Como é complicado a gente falar sobre dor, sobre o que nos aflige, né? Complicado? Acho que necessário. Nós sabemos que estamos num plano, né? Estamos num mundo de provas e expiações. Isso não é segredo para ninguém. Basta a gente ligar a TV, estar conectado a qualquer tipo de canal de informação, que nós temos notícias, né, das dores do mundo. Ainda agora, em janeiro, fevereiro, né, há mais ou menos uns 15, 20 dias, uma grande chuva, muita chuva caiu no Rio, em Petrópolis. E nós temos notícias de muitos desencarnes. Estamos assistindo e acompanhando também na Ucrânia, na Rússia, o desenrolar de fatos que, com fé em Deus, né, tomara que não se desenrole, não chegue a uma guerra, mas o fato é que a guerra já existe lá, em pensamentos, em intenções, mas nós estamos num mundo que tem isso, né? É um mundo de provas e expiações, onde a natureza realmente nós sentimos a fúria da natureza, onde realmente ainda há muito ódio, há muita dificuldades, há muito disparate social que leva à violência, né? Todas essas questões são naturais desse mundo de provas e expiações. Então, meus irmãos, quando nós decidimos, né, muitos de nós tivemos o mérito de planejar a nossa reencarnação, nós sabíamos que íamos passar por uma pandemia, nós, dependendo do nosso mérito, a gente entende
quais são as pessoas que estarão ao nosso lado, quais tipos de dificuldades e de demandas nós teremos com essas pessoas, com os nossos filhos, com os nossos pais, com os nossos irmãos. Isso nos é falado. Então, nós já sabíamos, né? E a gente tem um grande amigo lá na Casa da Fraternidade que diz que a gente implorou para vir neste momento, né, de pandemia, neste momento em que a transição planetária se faz tão premente, se faz tão concreta no nosso planeta. Provavelmente foi assim mesmo, né? Excetuando aqueles nossos irmãos que precisam reencarnar de maneira compulsória, nós sabíamos mesmo, nós participamos do nosso planejamento reencarnatório e nós já sabíamos as aflições que nós passaríamos aqui. E é muito engraçado, porque os estudos nos dizem, né, tudo que a gente lê, principalmente das obras de André Luiz, que quando a gente está lá no plano espiritual fazendo esse planejamento, nós nos enchemos de coragem. Nós falamos, até nós pedimos mais provas para os nossos mentores. Ah, mas eu vou só sem a perna? Não, pode tirar as duas, né? Não, eu vou com problema do olho, coloca no outro também. Por quê? Porque a nossa intenção, quando nós estamos lá sem essa carne pesada, né? Quando a gente está lá estudando, é que a gente aproveite o máximo esta oportunidade de estarmos aqui no plano material. Mas aí, quando a gente vai para a prova, quando a gente reencarna, quando começam as dores a aparecerem, as aflições, nós mudamos um pouco, né? E nós começamos a achar que está muito pesado, que a cruz está muito pesada, né? A gente esquece. Nós temos o véu do esquecimento, graças a Deus. E isso nos faz, às vezes, duvidar. E a gente vai falar sobre isso hoje, então, né? No item 12 do capítulo 5, que é um capítulo que fala de dor, que fala das aflições, que fala do momento em que Jesus esteve na terra e disse que seriam bem-aventurados os aflitos. Nós já conversamos sobre isso aqui. Será que seriam todos os aflitos, todos aqueles que sofrem serão bem-aventurados? E a gente sabe que não. Bem-aventurados são aqueles que sabem sofrer, que sabem como passar pela prova, sem machucar, sem ofender, sem se revoltar. Porque é exatamente isso, quando a gente tem o conhecimento de que nós pedimos aquela prova, quando a gente tem o conhecimento de que é necessária aquela prova, a gente passa por ela de uma maneira diferente, não é assim? Então é como o aluno que está pagando para fazer uma pós-graduação e precisa fazer o trabalho de término de pós-graduação, né? O TCC. É difícil, demanda muito tempo, você tem que renunciar a muita coisa para entregar o trabalho, entregar aquela prova, mas você está ciente, desde que entrou, de que deveria fazer aquilo. Então é da mesma forma. E aí a gente começa assim, lá nos motivos da resignação do Evangelho segundo o Espiritismo. Por estas palavras, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, Jesus explica simultaneamente a compensação que aguarda os que sofrem e a resignação que faz bem dizer o sofrimento como prelúdio da cura. Então, meus irmãos, nós que estudamos a doutrina espírita, nós sabemos que é necessário passar pela dor, passar pela aflição, para que a gente possa conseguir um lugar diferente, para que a gente possa conseguir um molde diferente, né? Lá no Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta qual que é o motivo da reencarnação. Por que a gente está aqui na Terra? Por que a gente passa por tantas experiências? E por que a gente tem que passar por esse caminho que muitas vezes é tortuoso, né? Tem tantas pedras? E a resposta foi simples. Nós estamos aqui para evoluirmos. Então, nós temos muitas questões para serem resolvidas. E elas só serão resolvidas se forem colocadas à prova. Porque a gente chega lá na erraticidade, no plano espiritual, a gente estuda muito. A gente tem essa possibilidade
de frequentar cursos, de saber de tudo que aconteceu, né, em outras encarnações, né? Claro, as pessoas que têm mérito, né, os espíritos que têm mérito. E a gente se resguarda disso tudo, a gente encampa tudo isso para poder vir novamente, reencarnar e colocar à prova, então, tudo que a gente aprendeu. Como uma grande escola mesmo, né? Essa analogia da escola é perfeita. Nós estamos aqui num hospital escola. Somos todos doentes, né? Doentes do coração, da alma, porque nós ainda temos muitos vícios, ainda somos muito egoístas, ainda somos muito orgulhosos e precisamos passar por essas dificuldades, né? Às vezes para que a gente possa entender e possa nos moldar para um mundo melhor, para sermos pessoas melhores, pessoas evoluídas. Então, é muito sensato, não é? É muito coerente que seja assim. É como uma escola. Como que eu vou passar a pessoa que está fazendo um curso, né, que está fazendo um certo grau nesse curso para um mais avançado, se ela não me der provas de que passou, de que tem capacidade de passar para frente? Não é assim que acontece com as crianças, por exemplo? Como é que ela passa do jardinzinho lá, do pré, da alfabetização, para um ano mais difícil, para o segundo ano, para o terceiro ano? Ela precisa provar que ela consegue seguir com a turma, né? Fazendo o quê? Provas. E é na hora da prova que o bicho pega, não é assim? A gente consegue, a gente fala muito isso, né? Graças a Deus nós temos a doutrina espírita do nosso lado, né? Nós conhecemos um pouco, nós estudamos muito, estamos sempre ouvindo boas mensagens, estudando o Evangelho, estudando o Livro dos Espíritos. Por quê? Porque quando vier a prova, a gente vai estar um pouquinho mais preparado para passar por ela, né? Então é isso que diz aqui no nosso estudo de hoje. Vamos continuar. Essas palavras podem ainda ser traduzidas assim: deveis considerar-vos ditosos por sofrerdes, porque vossas dores nesse mundo são o débito dos vossos erros pretéritos, e quando suportadas com paciência na terra, poupam-vos séculos de sofrimento na vida futura. Deveis, portanto, julgar-vos felizes por Deus reduzir vossa dívida, permitindo que a liquideis no presente, o que vos assegurará tranquilidade no porvir. E é isso. Nós somos devedores, né? E aí eu gosto muito de fazer a analogia com o filho pródigo, né? O filho que saiu da casa do pai, achando que poderia ter uma vida melhor, gastar os bens que nem dele eram, né? A fortuna que nem dele era, ainda porque o pai dele era vivo e ele queria o dinheiro que sobraria para ele depois que o pai dele falecesse, enfim. E ele saiu para o mundo, para a porta larga, gastou todo o dinheiro e precisou passar por humilhação, precisou realmente cair em si de um jeito muito triste, né? Porque conta a parábola que ele inclusive comeu a comida dos porcos, de tanta fome que ele estava. Então ele saiu rico da casa do pai, procurou esse caminho que era, né, um caminho que ele achava que era bom, um atalho para uma vida melhor, que ele achava que era uma vida melhor, né? E precisou passar por tantas aflições, por tantas dores, né? Perdendo os amigos, interesseiros, que assim que o dinheiro acabou também foram embora, perdendo o dinheiro, perdendo tudo que ele tinha, inclusive a possibilidade de se alimentar. Né? E ele teve que procurar trabalho, e ele teve que se alimentar da comida dos porcos, e ele teve que cair em si para lembrar que os funcionários do pai dele viviam melhor do que ele, né? Que era filho. E aí o que ele fez? Ele engoliu o orgulho e voltou para a casa do pai. Nós estamos nesse caminho. Nós estamos caindo em si. Nós estamos nos conscientizando de que nós erramos muito no passado,
de que fomos algozes, de que escravizamos, de que ferimos. Nós estamos caindo em si, de que o que nós estamos passando por aqui na Terra, né, esse momento pandêmico, toda essa dificuldade, as lutas mentais, as lutas com familiares, né, com a perda de emprego, as lutas com a perda de parentes, perda de amores, que todas essas lutas são necessárias, porque nós estamos caindo em si para voltar para a casa do nosso Pai. Então, o filho pródigo, ele teve que engolir o orgulho, ele teve que se modificar e ele teve que ter a força de vontade para sair de onde ele estava e voltar pelo caminho certo para a casa do Pai. Em que momento nós estamos? Nós estamos caindo em si para a gente fazer esse retorno para a casa do nosso Pai, que é o nosso Pai Criador. Então, meus irmãos, nós temos que entender que nada é por acaso, não é verdade? Que nenhuma dificuldade que nós temos é por acaso, com certeza. Porque se nós estudamos que há coerência em tudo que Deus criou, também há coerência na pandemia, nas dificuldades que a gente passa, nos filhos que a gente tem, nos pais que a gente tem, há coerência no porquê que é assim nas nossas vidas, né? E essa coerência nós estudamos e aprendemos na doutrina espírita, que é algo que nós plantamos, estamos colhendo e que podemos fazer diferente, né? No presente. Porque, como diz o estudo de hoje, nós temos que passar por essa dificuldade sabendo que é uma dívida. Nós estamos pagando essa dívida, né? E assim, o máximo que nós pudermos pagar aqui, nesse presente, será melhor para nós no futuro. A pessoa que sofre é semelhante ao devedor de uma grande soma a quem seu credor diz: se me pagares hoje a 100ª parte, darei quitação de todo o resto e serás livre. Mas se não fizeres, irei te perseguir até que pagues o último centavo. É o desconto, né, que o devedor dá se a gente pagar tudo de uma vez, não é assim? O devedor não se julgaria feliz em suportar toda espécie de privações para se libertar pagando somente o 100º que deve? Você não faria tudo para pagar com esse desconto logo, para ficar livre do devedor? Em vez de reclamar do seu credor, não lhe agradecerá? Então é a mesma coisa, a dor é como se fosse esse credor. Então a gente tem que agradecer. Isso não significa que a gente vai dobrar, né, cruzar os braços e sentir a dor, porque isso aí já é outra coisa, né? Isso daí a gente já sai desse conhecimento e começa a ter um outro nome, né? Até quando eu era mais nova, as pessoas que não eram espíritas conviviam comigo e falavam: mas vocês são muito masoquistas, vocês gostam de sofrer, os espíritas gostam de sofrer. Não é que a gente gosta de sofrer, ninguém gosta de sofrer, ninguém gosta de chorar, não é verdade? A gente gostaria de ficar sorrindo o tempo todo, tanto que ia ser bom a gente ficar só evangelizando, ia ser maravilhoso. Só com crianças ao nosso redor, só falando de Deus, só falando de Jesus, ia ser bom demais. Mas não é assim, né? Nós temos aí um mundo que nós temos que trabalhar, temos que lidar com pessoas que muitas vezes acordam de maneira, nos ofende, né? Não tá bem e acaba descontando na gente. Nós temos que lidar com o trânsito, que não é muito fácil, principalmente quando chove. Então, isso é estar no mundo, é viver no mundo. A gente não há possibilidade da gente ficar numa redoma só fazendo o que a gente gosta, só com as pessoas que a gente gosta. Não é assim? Nós temos que estar no mundo, lidar com as pessoas, porque é isso que vai fazer a gente crescer. É diante de uma ofensa, né, que a gente se segura, coloca a aguinha lá da paciência que Chico nos ensinou, né, André Luiz, na verdade. Coloca a aguinha da paciência para não falar mais nada, não reclamar de nada, não ofender a outra pessoa. E a gente segue,
né? É o trânsito que você tem aquela fechada e você se segura para não gritar, não xingar, e aí você vai melhorando aos poucos. É isso, é a gente estar no mundo, viver no mundo material, mas colocando em prática aquilo que a gente aprendeu no mundo espiritual e que a gente aprende nessas obras maravilhosas, né? Nesse compêndio de regras que Deus é tão maravilhoso que permitiu que os bons espíritos nos dessem, que Allan Kardec pudesse codificar. Vocês já pensaram nisso? Que maravilhoso que Allan Kardec teve essa oportunidade de receber essas instruções e teve a coragem, né, a fortaleza. Que eu imagino que quem assistiu o filme sabe, né, e dá para perceber um pouquinho do quanto foi difícil para Allan Kardec trazer isso para nós. Então, que bom, graças a Deus que nós temos essas regras, essas leis, esse canal, né, esse roteiro seguro para a gente seguir e sermos felizes nesta encarnação, né? Pagarmos as nossas dívidas de uma maneira que a gente continue, então, feliz, né? É exatamente esse o sentido das palavras: bem-aventurados os aflitos, porque sereis consolados, que serão consolados. São felizes porque resgatam esse débito e, após o pagamento, se tornam livres. Mas, se quitando integralmente de um lado, endividar-se de outro, jamais se conseguirá a libertação. Cada nova infração aumenta a dívida, pois nenhuma há, seja qual for, que não traz consigo o dever de reparação. Então, meus irmãos, olha só, o tanto que é coerente, porque não adianta a gente só pagar a dívida, nós precisamos nos vigiar para não cometer outras, para não aferir outras dívidas, né? Dívidas com os nossos irmãos, dívidas conosco mesmo, né? Que tipo de dívida conosco? Não nos cuidarmos, né? Desviarmos os nossos pensamentos, não termos as vibrações. Então, assim, tudo que a gente aprende na doutrina espírita, né? Que nos leva a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, tudo isso faz com que nós estejamos nesse caminho seguro, voltando para a casa do nosso Pai. E aí, nesse retorno, nós orarmos e vigiarmos para não cometermos outras infrações, para não criarmos outros débitos, né? Como? Nos vigiando mesmo, vigiando as nossas palavras, vigiando as nossas atitudes. Não é fácil, mas é possível, né? É possível. Então, continuando, se não for hoje, será amanhã. Não sendo na encarnação atual, será na outra, a cobrança da dívida. Entre as faltas, deve-se colocar em primeiro plano a insubmissão à vontade de Deus. Então, meus irmãos, a primeira falta que a gente pode cometer e que a gente comete a todo momento é estar insubordinado àquilo que Deus traçou para nós, né? Quando o filho pródigo, então, teima com seu pai, sai de casa. Então, essa é a primeira falta. E quantas vezes a gente também tem essa insubordinação com o nosso Criador? Na destruição da natureza, na transmissão de vibrações negativas, no pessimismo que a gente planta nas outras pessoas e em nós mesmos, né? Isso tudo é em submissão à vontade de Deus. Porque Deus, nosso Pai, Criador de tudo que existe, Ele só quer uma coisa: a nossa evolução, a nossa felicidade. Como qualquer pai, né? Ele, na sua sublime que é, onipresente, onipotente, misericordioso. É isso que Ele quer de nós. Só que Ele quer que a gente faça isso com os nossos próprios pezinhos, com o nosso próprio, com a nossa própria evolução. Porque seria muito fácil se Ele simplesmente acabou a pandemia. Mas e aí? O que a gente vai aprender com isso? O que
que a gente aprendeu com isso? Não é? É a mesma coisa nós que somos pais quando vamos ensinar a tarefa de casa para os nossos filhos, né? Não dá uma vontade de já dar a resposta? Até para que acabe logo aquilo, a criança às vezes está sofrendo para ter aquela resposta, onde que está a resposta no texto ou uma tarefa de matemática, enfim. Para nós que sabemos um pouquinho mais, dá vontade de dar a resposta logo, pronta, né? Mas aí a criança não vai aprender. E aí não vai adiantar. É a mesma coisa. Nosso pai, ele espera que nós possamos aprender, possamos evoluir, que esse processo de reencarnação, de encarnação, traga, né, tenha um objetivo e que esse objetivo seja alcançado. E aí vamos prosseguir. Então, se nos entregarmos a queixumes nas aflições, se não as aceitarmos com resignação e como algo merecido, se acusarmos Deus de praticar a injustiça, contraímos uma nova dívida que faz perder o benefício que se poderia extrair do sofrimento. Então, vai ser sempre um buraco sem fundo, né? A gente colocando de um lado e tirando de outro. Por isso é necessário recomeçar exatamente como se a um credor que atormente pagássemos em prestações, tomando-lhe novo empréstimo a cada parcela. Então a gente não chega a lugar nenhum se a gente tiver que fazer um empréstimo para pagar a dívida. Aí nós vamos ficar devendo. Aí faz outro empréstimo e o negócio vai arrolando, né? E aí é juros sobre juros, né? Assim. Então, meus irmãos, nós não podemos fugir. Nós não podemos fugir. Isso é muito sério. Quantas vezes a gente tem a oportunidade de estar trabalhando, por exemplo, na casa espírita, de estar produzindo, de estar fazendo a caridade, de alguma forma, de alguma sorte? Quantas vezes a gente tem a intuição de ligar para uma pessoa para saber como ela está, ou para fazer o bem de ligar para essa pessoa, sabe? E a gente deixa passar. Não percamos as oportunidades. A oportunidade de ser útil, a oportunidade de auxiliar, a oportunidade do trabalho cristão, porque isso nos ajuda muito a passar pelas nossas aflições. Porque quando, meus irmãos, nós estamos lá em campo, auxiliando, entregando uma sopa, evangelizando, quando a gente vai lá no posto de assistência, nós começamos a ver outras dificuldades. Nós começamos a perceber o quanto Deus é misericordioso de ter nos encaminhado naquele momento para auxiliar aquele irmão. Sabe? E começa a vir aquelas histórias maravilhosas que nos fazem ficar emocionados de o quanto a espiritualidade está nos guiando, o quanto a espiritualidade maior está do nosso lado. Não tenham dúvidas disso, não tenham. Sabe? Nós temos inúmeras histórias, né? Lá na Casa da Fraternidade a gente faz um trabalho muito bonito que eu acho que eu já contei para vocês, que se chama Infortúnio Oculto. Ele acontece no dia 25 de dezembro, no dia do aniversário de Jesus. Então, 25 de dezembro, de manhã, os trabalhadores se reúnem na casa espírita, né? E se dividem nos setores próximos da casa para fazer visitas, cultos e levar cestas básicas, quando a gente tem cesta básica para doar, e brinquedos para as crianças. Então, nós já tivemos histórias assim maravilhosas de chegar na casa do irmão e ele se emocionar muito, porque na véspera, que é a ceia de Natal, né, que é a véspera de Natal, não tinha ninguém na casa dele, que os parentes não puderam estar juntos, né? Ou de não ter o alimento e de repente a gente chega lá com uma cesta, né? Então, isso emociona muito a gente e traz para nós a certeza de que ninguém está sozinho, seja a aflição que for, ninguém está sozinho, graças a Deus, né? Até me emociono de pensar nisso, porque todos nós temos dificuldades, não é mesmo?
Mas Deus não nos deixa sós. Graças a Deus. Nós temos que ter essa fé, essa esperança dentro dos nossos corações, para que a gente possa conseguir seguir, auxiliando o próximo, porque quando a gente auxilia, a nossa cruz fica um pouquinho menos pesada e a gente consegue voltar para a casa do Pai. Continuemos. Ao entrar no mundo dos espíritos, o ser humano ainda está como obreiro que se apresenta no dia do pagamento. A uns o mestre falará: eis o galardão de vossas jornadas do trabalho, né? Eis o pagamento. A outros, aos que se julgarem felizes na terra, viveram na ociosidade, puseram a felicidade na satisfação do amor próprio, olha lá o filho pródigo, e das alegrias mundanas, Jesus sentenciará, ele diz aqui, né, que o mestre sentenciará. A vós não cabe nada, pois recebestes vossa paga na terra. Ide e recomeçai. Então, na verdade, traz aqui como mestre, mas nós sabemos que a nossa própria consciência vai nos apontar isso, né? Quando nós, olha, como deve ser difícil chegar lá no plano espiritual e se deparar com as oportunidades perdidas. Isso deve ser muito doloroso. Pensar, né, se arrepender de ter perdido as oportunidades do trabalho, as oportunidades de fazer o bem, a oportunidade. E aí, quando eu falo fazer o bem, muitas pessoas falam assim: mas tem que ir para a casa espírita, né? Porque a casa da fraternidade fica atrás da Coca-Cola. É um tanto distante mesmo, né? Eu, por exemplo, moro aqui em Goiânia, eu moro no setor Pedro, pertinho de vocês. Mas a minha afinidade, o meu trabalho é lá. Eu já estou lá há 16 anos, minha família toda está lá, graças a Deus, né? E realmente é longe. As pessoas às vezes colocam esse obstáculo, falam: mas é muito longe, para eu fazer caridade eu tenho que ir lá e tudo. Não, não precisa. A gente faz caridade dentro de casa, né? Perdoando, fazendo, né, ligando. Hoje é tão difícil uma ligação, né? Ouvir a voz do outro é tão bom. Fazendo uma ligação para o seu pai, para sua mãe, para as pessoas que estiverem distantes, principalmente agora em momento de isolamento social. Então isso também é caridade, sabe? Tratar bem as pessoas que você vê pelo seu caminho, pela sua rotina. Estar bem com seu esposo, com a sua esposa, com seus filhos, né? E aí estar bem dar tempo de qualidade, estar próximo, né? Então, tudo isso também é caridade. E cuidar de você. Cuidar de você também é fazer o bem, né? Cuidar de sua mental, cuidar dos seus sentimentos, cuidar do seu corpo físico. Nossa, é coisa demais, né, gente? Mas é possível. A gente vai fazendo aos poucos, que, né, as coisas vão entrando no eixo, com certeza. A gente elege prioridades e vai fazendo o que dá, do jeito que dá, mas é preciso fazer. Esta é a grande questão. A gente não pode parar e colocar obstáculos para que isso não seja feito, não é assim? E aí, para finalizar, ele diz o seguinte: o ser humano pode suavizar ou recrudescer o amargor das suas provas, segundo a maneira pela qual analisa a vida terrena. Sofre tanto mais quanto mais longa julgue a duração do sofrimento. Porém, aquele que se põe na perspectiva da vida espiritual abrange em um só olhar a vida corpórea. Observa de um ponto no infinito e compreende a brevidade. Reconhece que o momento penoso bem rápido passará. E a certeza de um futuro próximo mais feliz o sustenta, o encoraja. E em vez de reclamar, agradece a Deus pela dor, que o faz avançar, que o faz evoluir. Ao contrário, aquele que enxerga unicamente o corpo material, esse lhe parece interminável, e a dor esmaga-o com todo o seu peso. O resultado dessa maneira de apreciar a vida consiste em diminuir a importância das coisas desse mundo,
de conduzir a pessoa a moderar seus desejos e a contentar-se com a sua posição, sem invejar a dos outros. De atenuar a impressão moral dos reveses e decepções que experimente. Com isso, a pessoa que tem o conhecimento da vida espiritual adquire calma e resignação, úteis tanto à saúde do corpo quanto à da alma. Enquanto pela inveja, cobiça, ambição, ele se submete voluntariamente a torturas que acrescentam as misérias e angústias da sua curta existência. Então, meus irmãos, a gente finaliza a nossa conversa e o nosso estudo lembrando o que Maria de Nazaré, a mãezinha de Jesus, mandou de recadinho para Francisco Cândido Xavier. Diz que Chico Xavier comentava com Emmanuel que gostaria muito de ter contato com Maria, de ter pelo menos uma mensagem dela, né? De saber que ela pensava nele, né? E Emmanuel, daquele jeito dele, falava, Chico, né? Se coloca no seu lugar, né? Quem é você e tudo. Mas um dia, Emmanuel chegou e contou para Chico, Chico, eu trouxe uma mensagem da Sublime Estrela para você. Eu trouxe uma mensagem de Maria de Nazaré para você. E Chico ficou muito feliz. E disse, fala logo, Emmanuel. E aí Emmanuel falou, olha, ela pediu para te dizer que tudo passa. Isso também passa. E aí Chico ficou tão feliz porque a mãe de Jesus, meu Deus, a Maria de Nazaré, tinha mandado uma mensagem para ele. E ele ficou muito feliz. E ele pulava de alegria. E Emmanuel disse, isso também passa. Então, meus irmãos, tanto a dor quanto a alegria passa. Porque nós estamos numa passagem. É muito curto aqui esses 90 anos que nós vamos viver na Terra, 90, 100 anos que seja, que nós vamos viver aqui nesta encarnação. Eu estou bem otimista, né? Mas é muito rápido, perto do infinito, perto do para sempre. Isso, quando a gente começa a olhar e saber, quando a gente tem o conhecimento de que essa vida não é a verdadeira, de que nós estamos aqui de passagem, que nós estamos e não somos, né? Que a nossa verdadeira vida é no plano espiritual. Quando a gente tem esse conhecimento, as nossas aflições e as nossas dores diminuem. Isso não quer dizer, meus amigos, que seja doloroso, que seja doído. Isso não quer dizer que nós passamos mesmo por aflições, que a gente chore. É importante, né? Que a gente procure ajuda. Também falei isso aqui. Nós estamos no mundo material. Se a gente precisar de uma ajuda psicológica, psiquiátrica, uma ajuda de médicos, eles são preparados para isso, eles estudaram para isso. Então, não tenhamos o preconceito de buscar ajuda, principalmente agora nos momentos que nós passamos de transição planetária, né? É natural que nós, encarnados, tenhamos essa necessidade, né? Diante das provas que muitas vezes a gente acha que não vai conseguir passar, não é assim? Mas nós temos um Deus maravilhoso e generoso que permite um roteiro seguro para nós, esse roteiro maravilhoso de cura, né, de encaminhamento, um mapa para que a gente nos momentos mais tristes, difíceis, nos momentos mais complicados, que a gente possa ler. Tem uma prece aqui no final, chama Prece pelos Aflitos, muito, muito boa, que a gente pode e deve utilizar para abrandar nosso coração, abrandar essas dificuldades e fazer com que clareie a nossa mente para que nós possamos ver saídas onde talvez a gente não ache saídas, né? Para que a gente possa verificar soluções. E só da gente saber que nós estamos aqui de passagem, que a dor que nós estamos passando, ela um dia vai acabar, um dia vai cessar, isso já é maravilhoso. Isso é esperança, é fé, é motivo de alegria. Por mais que no momento da dor a gente se esqueça disso. E aí a importância da gente estar estudando sempre,
para que a gente possa se fortalecer. Porque no momento das dificuldades, a gente lembrar que Deus permite nós tenhamos espíritos bons perto de nós, pessoas boas, encarnadas, que chegam com uma mensagem, que chegam com uma música, que chega com uma forma de nos acolher neste momento de dor. Estamos todos juntos neste barco e com certeza o nosso grande capitão é Jesus de Nazaré. Nós iremos para um lugar bom, Ele está nos conduzindo. E eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, da gente conversar um pouquinho sobre isso. Quero dizer uma curiosidade. É a 4ª vez que eu estou gravando essa palestra, essa conversa fraterna com vocês. Isso significa que eu preciso estudar muito sobre isso e entender e colocar dentro do meu coração tudo isso que eu estou falando para vocês. Estou no caminho, vai dar certo. Então, meus irmãos, para finalizar, vocês que já estão aí com a água para a gente fluidificar, lembrem-se que lá no centro há médiuns fazendo a vibração, né? Direcionando essa vibração para todos nós. Vamos fechar os nossos olhos neste momento. Respirar profundamente e nos colocarmos em posição de recepção. Busquemos em nossa tela mental a figura amiga de Jesus, o nosso mestre amado, nosso irmão querido, aquele que nos conduz neste planeta, o nosso governador. Imaginemos, meus irmãos, que Jesus está do nosso lado e com as mãos impostas, Ele libera toda a energia, toda a vibração que fortalece cada um dos nossos chakras, realinhando-os. Essa energia de Jesus percorre o nosso corpo físico, trazendo alívio para as nossas dores materiais, trazendo força e coragem para as nossas dores espirituais e emocionais, nos fortalecendo para que possamos seguir adiante, retornando naquela estrada como o filho pródigo, depois de cair em si. Amado Mestre Jesus, nós queremos agradecer imensamente a oportunidade do trabalho, a oportunidade de estarmos aqui reencarnados, no mundo de provas e expiações, num momento tão crucial para a humanidade. Queremos, Senhor, de alguma sorte, sermos instrumentos da Tua paz. Permita, Pai querido, que o trabalho cristão, que aquilo que nós falarmos no nosso dia a dia, possa tocar as pessoas com otimismo, com alegria, com fé, para que possamos, Senhor, vencermos todas as nossas dificuldades e aflições. Permita, Senhor, que esta energia possa chegar aos nossos, aqueles que são caros aos nossos corações, encarnados ou desencarnados. Fica conosco, Pai, hoje, agora e sempre, que assim seja. Que assim seja, que Deus esteja no coração e na casa, no lar de cada um de vocês. Um grande abraço com muito carinho. Obrigada.